Na sessão, o paciente traz diversos pensamentos. Mas será que todos nos ajudam a construir e avançar na conceitualização e no alcance dos objetivos? Alguns pensamentos têm carga emocional, ativam a fisiologia e podem ser a chave para acessar crenças profundas. Esses são os chamados pensamentos quentes, e reconhecê-los pode transformar a qualidade da sua intervenção clínica. Seja bem-vinda ao canal da Comunidade Clínica com Propósito. Eu sou Ariane Luz, psicóloga clínica, especialista em TCC, supervisora e empreendedora. Você também me encontra no Instagram, @psi.arianeluz. Na TCC, trabalhamos com pensamentos automáticos. Mas dentro dessa categoria, existe um tipo de pensamento que se destaca, porque vem carregado de emoção e até mesmo sendo recorrente. É o chamado pensamento quente. Esse é o pensamento que revela o que está mais vivo na experiência do paciente. É aquele que, quando acessado, provoca expressão facial, mudança no tom de voz, lágrimas, raiva ou silêncio. E quando bem reconhecido e trabalhado, ele se transforma num ponto de virada na sessão. Para identificarmos o pensamento quente, podemos pensar em 3 características centrais. Carga emocional intensa. São pensamentos que surgem ligados a emoções fortes, como medo, tristeza, vergonha ou raiva. O paciente demonstra isso pelo olhar, postura, voz e principalmente pela reação emocional. Distorções cognitivas. Normalmente, esses pensamentos vêm distorcidos, contêm generalizações, catastrofizações. Eles não descrevem os fatos como são, mas como o paciente os interpreta. Impacto no comportamento. Por serem carregados de emoção e vieses, pensamentos quentes influenciam diretamente como o paciente age. Podem gerar evitação, reatividade, paralisação, desistência. Então, um exemplo clínico. Após um erro simples no trabalho, o paciente pensa: eu sempre erro, não sirvo para isso. Esse pode ser um pensamento quente. Ele não só ativa a tristeza ou vergonha, mas também reforça a crença de incompetência e pode levá-lo a evitar novos desafios ou desistir de uma meta. Para localizar o pensamento quente, é preciso escutativa, presença clínica e familiaridade com o modelo cognitivo. Geralmente ele aparece quando o paciente repete uma ideia com insistência, mesmo em contextos diferentes, quando há ativação emocional súbita, uma expressão, uma pausa, uma lágrima, ou quando a frase tem um conteúdo de julgamento pessoal intenso. Sou um fracasso, ninguém se importa comigo. É importante não tomar o discurso literal como definitivo. O papel do terapeuta é sintetizar o relato do paciente, gerar hipóteses e confirmar com o paciente. Você pode dizer ao paciente, sintetizando da seguinte forma: me parece que, em meio a todas essas situações, existe um sentimento que você precisa dar conta de tudo, mas mesmo assim sente que está falhando. Faz sentido para você? Se o paciente confirma, você encontrou o pensamento quente. Se não, a reformulação dele vai te aproximar ainda mais do núcleo. Uma vez identificado, você avalia se é o timing ideal para trabalhar esse pensamento. Entende a qual nível de cognição ele representa e então decide como prosseguir. Então, o processo neste conceito basicamente começa pela identificação. Nomear o pensamento e associá-lo à emoção e o comportamento. Podemos fazer da seguinte forma: quando você pensa que sempre erra, fulano, o que você sente e o que você costuma fazer? Na sequência, explore evidências, questione validade, entenda o contexto. E você pode questionar socraticamente da seguinte forma: essa ideia é baseada em fatos ou em interpretações? Existe alguma situação em que isso não acontece? Se for aplicável ao momento, a reestruturação será bem-vinda. Substituir o pensamento disfuncional por uma alternativa mais realista e funcional, dizendo ao paciente: ok, talvez você tenha cometido um erro. Isso quer dizer que você nunca acerta? Que não tem competência nenhuma? E o uso de recursos como o registro de pensamento disfuncional, o RPD, o diagrama de 5 partes ou o modelo ABC podem ser usados para mapear e trabalhar o conteúdo cognitivo. Um outro exemplo de caso. Imagine uma paciente que diz: quando minha amiga não responde rápido, eu penso que ela está me ignorando de propósito. Esse pensamento pode parecer simples, até comum,
Mas ao aprofundar, ela relata que sente um aperto no peito, ansiedade e vontade de evitar o contato. Ao investigar, você percebe. Ela tem um pensamento quente ativado pela crença de rejeição. E isso interfere nas suas relações. A intervenção não será apenas dizer, talvez ela esteja ocupada, mas sim validar a emoção, explorar a origem da crença, trabalhar a flexibilização cognitiva e então ressignificar o padrão de pensamento. Então, por que é fundamental saber identificar o pensamento quente? Porque ele é como uma porta de entrada para as crenças intermediárias e para as crenças centrais. É a partir dele que você acessa o que o paciente realmente acredita sobre si, o outro e o mundo. E é por meio dele que as intervenções ganham profundidade e sentido. Se o terapeuta passa a sessão apenas nos conteúdos periféricos, sem acessar esses pontos nucleares, a terapia pode parecer rasa, repetitiva ou sem avanço. O pensamento quente é como um termômetro emocional. Ele indica onde está a dor. E mais do que isso, indica por onde começar a mudança. E lembre-se, é com o desenvolvimento das suas competências clínicas e com o tempo de experiência na prática que você afia o machado do raciocínio clínico e conquista excelência nessa habilidade de identificação e manejo do pensamento quente, que transforma a escuta em intervenção e o relato do paciente em oportunidade de mudança. Cada vídeo aqui é um convite para refletirmos, aprendermos e evoluirmos juntas. Até mais!